Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, 20ª semana do tempo comum, segunda-feira. Hoje as primeiras leituras trazem para nós o livro de Juízes, capítulo 2, versículos de 11 a 19. Vamos às leituras. Naqueles dias, os filhos de Israel fizeram o que desagrada ao Senhor, servindo a deuses cananeus. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que haviam tirado do Egito, e seguiram outros deuses dos povos que em torno deles habitavam, e os adoraram, provocando assim a ira do Senhor. Afastaram-se do Senhor para servir a Baal e a Astarte. Por isso, acendeu-se contra Israel a ira do Senhor, que os entregou nas mãos dos salteadores, que os saqueavam e os vendeu aos inimigos que habitavam nas redondezas. E eles não puderam resistir aos seus adversários. Em tudo o que desejassem empreender, a mão do Senhor estava contra eles, para sua desgraça, como lhes havia dito e jurado. A sua aflição era extrema. Então o Senhor mandou-lhes juízes que os livrassem das mãos dos saqueadores. Eles, porém, nem aos seus juízes quiseram ouvir e continuavam a prostituir-se com outros deuses, adorando-os. Depressa se afastaram do caminho seguido por seus pais, que haviam obedecido aos mandamentos do Senhor. Não procederam como eles. Sempre que o Senhor lhe mandava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos inimigos, enquanto o juiz vivia, porque o Senhor se deixava comover pelos gemidos dos aflitos. Mas quando o juiz morria, voltavam a cair e portavam-se pior que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e os adorando. Não desistiram de suas obras perversas, nem da sua conduta obstinada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pois bem, irmãos e irmãos, esse livro dos Juízes, ele foi colocado, é um fato que é a introdução do povo de Israel após a morte de Josué. O povo começa a se dispersar, mas o que os mantém unidos, essas tribos, é a fidelidade, a fé e a obediência a Deus. Mas ao longo do tempo, os pais vão morrendo, os descendentes vão ficando mais dispersos e as 12 tribos acabam se envolvendo com outras pessoas, outras tribos, outros povos, e acabam se apresentando uma perversidade que acabam gerando castigo divino e depois arrependimento deles, porque a fidelidade divina permanece e a infidelidade do povo cada vez cresce mais, o que faz com que o Senhor Deus, Javé, acaba castigando o povo em várias sequências de êxitos e fracassos na história das 12 tribos. Que o povo, infelizmente, é punido pelas incursões do inimigo, chegando a dominar os israelitas por longos períodos. E nessa situação eles recorrem a Deus para poder afastar do perigo. E Deus, na sua bondade infinita, manda sempre líderes carismáticos para poder chefiar e reunir o povo das 12 tribos. E esses chefes são conhecidos como juízes. Esse livro se classifica entre os profetas anteriores e é o único testemunho do povo sobre os 170 anos da história do retrato de Israel antes da monarquia.
É mais ou menos em torno do século VII e VI que o autor anônimo se escreve esse livro para mostrar a guerra, a escravidão e os castigos causados pela infidelidade a Deus. E essa história, hoje como ontem, é uma contínua alternativa entre o bem e o mal. Infelizmente, as pessoas se deixam levar, através da evolução da humanidade, a várias crises que aparecem. As pessoas acabam enfraquecendo sua fé e acabam tomando novos rumos para justificar seus erros, seus desvios e atropelos, esquecendo às vezes que o Senhor está sempre olhando por cada um de nós. E várias consequências disso, quer seja o intercâmbio cultural, as viagens ou onde os povos se dispersam, vão para outras regiões, trazem elementos positivos, bem verdade, como crescimento, informações, mas também às vezes tem as pessoas que acabam se pervertendo para o mal, assim deixando que o mal, ou então o pré-julgamento, as ideias ruins contra Deus acabam prevalecendo as coisas boas. Aí que está o problema, como muitos cristãos se misturam com o cristianismo, com as outras ideias de outras doutrinas e acabam fazendo com que haja compromissos danosos para a sociedade. E de uma forma mais coerente, deveria haver diálogo entre as pessoas para se entender o modo de agir e de pensar, de fé em Cristo e em Deus nosso Senhor. Não obstante, porém, é o agir do Papa Francisco que dá várias orientações, várias cartas para que nós possamos assim nos orientar quanto às coisas que estão nesse mundo atual, abalando a fé da comunidade cristã, comunidade católica e a comunidade em si, população mundial. Cristo está sim no meio de nós. O Senhor está presente a todo instante, mas às vezes as preocupações, as tribulações, as coisas do mundo nos deixa cegos de perceber a presença de Deus e a gente deixa de escutar a sua voz, assim como o povo de Israel que sempre se afastava da doutrina e a fidelidade de Deus, sendo infiéis e muito permeável com as coisas do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado, minha irmã, muito obrigado, meu irmão, por estar conosco hoje, refletindo sobre esse livro de Juízes, iniciozinho, para nós podermos dar sequência nas leituras diárias. Fique com Deus e até amanhã com mais um Primeiras Leituras.